Bem, Bairrista FC em campo. E olha que eu vou dizer uma coisa para ti, Kleber, e para ti, Júnior Maricá. Esse programa hoje, entre outras coisas, é para testar realmente o conhecimento técnico e tático de dois presidentes campeões pela dupla Grenal. Fernando Carvalho e o nosso presidente convidado de hoje, que é Romildo Bolzan Júnior, o presidente do Grêmio. Quero saber se realmente, Júnior Baicá, esses dois entendem de futebol sob o aspecto técnico e tático. Porque aquele negócio assim da entrevista tradicional, a gente vai fugir um pouquinho disso aí, né? Vamos, como diria Rui Carlos Osterman, temos que avançar. Eu vou fazer o mapa de calor deles na entrevista e fazer todo o scout, aí no final do programa eu dou um parecer. O que tu acha, Kleber? Eu sei que um dos presidentes até comentarista já foi, né, Silvio? Mas eu gostaria de fazer aquele quiz que você fez ontem com a gente, que fosse feito com o presidente também, para eles sentir como é que é difícil participar desse programa. Tipo o quê? Abre o livro aí, pergunta alguma coisa para ele, né? Muito bem. Aliás, tu falaste que um dos dois já foi comentarista. Eu sempre lembro, viu, Fernando Carvalho? Sempre lembro daquela história do Romildo comentando um Grenal pela Rádio Osório no Beira-Rio, quando ele entendeu que houve uma falta, um pênalti em cima do zagueiro do Grêmio chamado Wilson. E aí o narrador chamou o comentarista: qual é a sua opinião, Romildo Bolzan Júnior? E ele entrou e só disse o seguinte: estão nos garfiando aqui no Beira-Rio. Isso é que é comentarista. Hein, Fernando? Isso é que é comentarista isento, hein? E lembro do lance, não foi pênalti. Afinal, Romildo, foi ou não foi, Romildo? Mas claro que foi uma falta tremenda, entendeu? O juiz nem viu nada. Aliás, estava completamente engavetado, mas que eu estava com a razão, eu estava. Muito bem, isenção completa do comentarista. Esse é o nosso convidado, que já apresenta, inclusive, essa é a netinha, Romildo? Essa é a netinha. Está aqui em casa hoje almoçando conosco aqui e já veio para cá. Qual é a idade dela, Romildo? 3 anos e meio. Olha ali, 3 anos e meio. Tá aqui, olha ali. Tá bravo agora? Só, rapaz. Muito parecida com a mamãe, hein? Sim, a cara da mãe. Muito parecida com a doutora Vera. E com a avó, então. Mas é a cara da mãe da Gabriela. E é parecido com a professora Maria também? Não. Da mãe dela. Sim, da tua sogra. Da mãe dela, da Maria, da Gabriela, que é minha filha. Bom, a verdade é o seguinte, é que nesse tempo assim, de pandemia, em que a gente tem que estar, na medida do possível, muito recolhido, a gente tem mais essas chances desse tipo de convivência, né, Romildo? E também essas coisas assim, tu sabe que como eu diagnostiquei, eu acabei ficando praticamente 2 semanas, 15 dias, 20 dias completamente isolado, com poucas relações familiares. Agora, depois que passou tudo isso, voltamos à normalidade, né? Romildo, como é que foi aquela experiência? Tu estava em casa, mas completamente isolado em função de que tu acabou tendo o coronavírus. Depois do diagnóstico, sim. Depois do diagnóstico, eu não tinha nenhum sintoma, mas como a gente tinha convivido com pessoas que tiveram já com o diagnóstico realizado, teve uma semana que eu fiquei bem assim, completamente à vontade. Não fiquei em casa, não saí de casa praticamente, poucas coisas fiz. Eu fui apenas uma vez a Porto Alegre naquela semana, me organizei bastante já para ter um certo resguardo. Na dúvida. Depois eu resolvi fazer o exame. Quando deu o exame, aí sim, eu fiquei 14 dias fechados e aí deu tudo certo. Mas sem sintomas? Só tive um sintoma, que foi a perda de olfato e a perda do paladar. Somente isso, nenhum outro sintoma. Eu não tive absolutamente mais nada. Nesse meio tempo, por exemplo, por telefone, chegou a conversar com o presidente do Internacional, o presidente Marcelo Medeiros, que também teve o problema? Sim, chegamos a conversar 1 ou 2 vezes, foram situações muito pontuais. Eu liguei para ele quando ele diagnosticou e ele ligou para mim quando diagnosticou, porque ele estava impressionado porque eu não tinha diagnosticado, porque eu estava com o corpo fechado. Do que imagina, logo em seguida aconteceu. Que coisa, hein, Fernando? São experiências pelas quais muitas pessoas estão por todo o país passando nesse momento. Exatamente. Como eu relatei a semana passada aqui, eu estive numa reunião no Rio de Janeiro e lá depois pessoas também apareceram, né, com o vírus e eu quis fazer o meu exame e aí no meu caso deu negativo. Tô recluso por isso. Estou esperando esse vírus aí. Tomara que a vacina chegue antes do vírus para mim.
Muito bem, esses são os nossos dois convidados. Fernando Carvalho, ex-presidente do Internacional, Romildo Bolzan Júnior, o atual presidente do Grêmio, com a participação do Kleber Grabowska e do Júnior Maicá neste Bairrista FC. E eu já quero, assim, de imediato, porque daqui a pouco a gente, evidente, como eu falei no início do programa, a gente quer ampliar, vamos buscar mais informações, vamos lembrar, na medida do possível, de histórias. Quem sabe escalar, porque o Fernando já fez isso aqui e vai repetir para o Romildo ouvir hoje, o melhor internacional de todos os tempos. Quem sabe o Romildo escala o melhor Grêmio de todos os tempos, na opinião dele. Mas, para começo de assunto, Romildo, o futebol parou no dia 15 de março. E pelas últimas informações e acertos com a Federação Gaúcha de Futebol, em princípio, o Campeonato Gaúcho começa dia 15 de julho. Quer dizer, nós teríamos aí um período de 4 meses sem futebol, evidentemente que afetando muitos clubes e afetando muito os profissionais do futebol. O que isso representa, por exemplo, para o Grêmio? Qual é o tamanho do prejuízo, hein, Romildo? Olha, quem faz vestiário, quem faz vestiário, quem organiza futebol, quem sabe que precisa de mobilização, quem sabe que isso determina um ambiente permanentemente de convivência, e essa convivência implica também numa espécie de monitoramento de todas as ações dos jogadores, seja no aspecto emocional, no aspecto saúde, no aspecto médico, no aspecto físico, no aspecto técnico, no acompanhamento familiar, até mesmo prover os meios que os jogadores precisam, auxiliar em algumas coisas. Esta cultura é uma cultura própria do futebol. Quando tu entra em férias, tu sabe que daqui a 30 dias tu retorna. Quando tu fica 4 meses parado, tu não sabe exatamente como se retorna essa rotina, esse dia a dia, esse meio, como é que fica o foco do jogador para aquilo que se é importante, ou seja, um jogador não apenas joga, o jogador tem que estar entrosado, ele tem que estar convivendo, ele tem que estar ansiado, ele tem que estar principalmente na perspectiva de alguma coisa concreta. Então, o que nós fizemos nesse momento? Esses 4 meses é tão danoso para esse tipo de situação que a gente resolveu paulatinamente voltar, de modo que a convivência fosse organizada, que os acompanhamentos fossem organizados, que os monitoramentos fossem organizados e criasse novamente a cultura de grupo de futebol. Porque se não tem a cultura de grupo de futebol saudável, não tem como organizar o futebol. Essa que é a verdade. Então, para mim, foi extremamente problemático esses 4 meses, e quando retornamos com todos os cuidados de garantia de vida e principalmente garantia de segurança, os procedimentos que adotamos, o Internacional também, fizemos em conjunto esse procedimento, praticamente o protocolo é conjunto, organizamos muito mais com esse viés do que qualquer outra coisa. Muito bem, eu quero colocar também e abrir para o Kleber, para o Maicá e para o Fernando Carvalho, por gentileza, nesse papo com o Romildo aí, pessoal. Bom, deixa eu aproveitar então e fazer uma pergunta para o presidente Romildo. O que aconteceu naquele fim de semana que o governador baixou um decreto no sábado, ele teve a informação de que não tinha mais treino, e daí na noite de domingo se contornou a situação. Como é que foi essa situação de cancela, não cancela? Não, o que nós recebemos a informação no sábado, ficamos na dúvida, e eu fiquei muito na dúvida porque escutei a entrevista do governador e ele me pareceu dizer que esses ambientes estavam restritos. Se está restritos, está com restrições, não está impedido. Esta foi a impressão que eu recolhi da fala do governador. Depois veio um esclarecimento que eles estariam impedidos de fazer qualquer atividade. E depois, no dia seguinte, eu conversei com o prefeito Marquesan e entendi que o prefeito Marquesan estava mantendo o seu decreto, que, de certa forma, criava essa possibilidade de treinar, mas com condições bastante disciplinadas e bastante protocolizadas. Então, aguardamos esse final, depois houve essa regulamentação final. Creio que houve uma conversa entre técnicos, a própria Procuradoria pôde trabalhar esse assunto, a Procuradoria-Geral do Estado. Eu acho que normatizaram de uma maneira que seria melhor e principalmente pelo bom senso. Eu acho que foi isso que aconteceu. Não. Creio que não tenha muitas injunções, creio que o bom senso prevaleceu na hora que tiveram que organizar e disciplinar e principalmente regulamentar essa matéria. Maicá. Eu queria fazer uma pergunta para o presidente Romildo. Bom, a gente fala já em retorno do gauchão, das competições nacionais. Eu queria saber se ele acredita se tem alguma chance ou se ele sabe de alguma coisa em relação a Libertadores, né? Porque a gente falou ontem, né, Silvio? A Champions League, ela tá numa reta final ali. Ela tem um jogo de volta de oitavas, aí quarta, semi e a final. Vai reduzindo o número de participantes. E a Libertadores, a gente tem
todo o retorno da primeira fase, mais um jogo ainda, né? Alguns grupos têm 4 jogos, então são 4 datas na primeira fase, mais todos os mata-matas. Eu queria saber se o presidente Romildo sabe de alguma coisa, ou se qual é o feeling dele, né, como dirigente, se ouviu alguma coisa também em relação à Libertadores, porque fica cada vez mais difícil acreditar que a Libertadores volta em 2020. Olha, eu acho que em função da Argentina estar fechada, do Equador também estar fechado, Rio e São Paulo com extremas restrições da malha aérea, e principalmente ainda um controle que não é uma situação muito endêmica no Paraguai, na Argentina e no Uruguai, mas essa situação ainda completamente incontrolável na Colômbia, no Chile com situações de bastante foco, no Peru também com situações de foco. Eu não estou vendo perspectiva de curto prazo de jogar a Libertadores da América, nem tampouco a Copa Sul-Americana. Acho que esse processo demorará bastante e acho que estão em risco as duas competições de serem realizadas até a finalização do ano. Bom, Fernando Carvalho, por favor, inclusive como ex-dirigente, eu imagino que o Fernando também tenta, digamos, analisar, conviver com esta situação, tentando reagir como um dirigente no futebol, porque a questão toda estoura no dirigentes principais como presidentes, que precisam administrar e mudar completamente uma pauta, convivendo com uma situação com a qual nunca se conviveu aqui no país. Então, eu gostaria que tu também falasse sobre isso e trocasse ideias. Está liberado, por gentileza, Fernando, para trocar ideias com o presidente Romildo Bolzan do Grêmio. Bem, eu venho acompanhando, né? Venho acompanhando à distância, torcendo para que as coisas, né, aconteçam da melhor maneira possível. Inclusive, numa evolução, as ideias sobre isso têm evoluído. Em março, se pensava de uma maneira, com o passar do tempo, a ambientação com essa doença, com as possibilidades de cura ou com o isolamento, as coisas todas que estão sendo discutidas, a gente vai evoluindo, vai pensando, né? Eu já mudei de opinião, já voltei a achar que o isolamento é necessário, mas acho que hoje, com essas cautelas, com os protocolos que estão sendo impostos aí pelos nossos governantes, principalmente os nossos aqui, que acho que estão saindo muito bem, o nosso governador muito lúcido, muito claro nas suas colocações, o prefeito da mesma maneira, o prefeito porto-alegrense. Então, eu acho que hoje a gente já tem condições de avançar um pouco. Claro que com todas as cautelas, né? Os protocolos, com as regras definidas por quem entende, que a ciência recomenda. Acho que as coisas podem acontecer num gauchão, numa sede, ou mesmo em 2 sedes, acho que isso poderá acontecer. Mesmo correndo algum risco, né? Nós sabemos que numa situação como essa, perfeita a ação não será, mas algum risco é necessário correr, senão vamos ficar parados aqui 1 ano e meio até chegar a vacina e nada vai acontecer. Não só na área do futebol, como também em outras áreas. Ontem eu vi uma entrevista do presidente da Fiesp, muito clara, muito lúcida, muito propositiva, né? E acho que nós devemos acolher aquela vamos dizer assim, orientação que ele está dando aos seus membros e os debates que está travando com os governantes, né? Como forma também de levar o futebol adiante, né? No tocante às competições, também concordo com o presidente Romildo, não vejo, nesse momento, uma possibilidade de sequência da Libertadores, de sequência até do próprio Campeonato Brasileiro, que nós temos aí Rio de Janeiro e São Paulo, para onde todos nós vamos, né, para seguir para o Nordeste, para seguir para o Norte, os voos, né, na relação com o vírus, enfim. Acho que, nesse momento, é de muita cautela e acho que o gauchão, né, os campeonatos estaduais em alguns estados, né, poderão ter, né? Agora, eu acho que para uma decisão mais ampla, nós temos que ter começo, meio e fim. Não adianta começar um brasileiro e depois não seguir. Tem que ter uma decisão que leve a uma conclusão, né? E acho que o gauchão, da maneira que as coisas estão sendo levadas no Rio Grande do Sul, da maneira que estão sendo encaradas pelos governantes, acho que nós temos condições de começar e terminar um gauchão. Pensa assim, Romildo? Basicamente, eu também imagino assim, quer dizer, o que foi feito na federação, na discussão com os clubes, foi um protocolo de meados de julho ou julho, durante o mês de julho, início de agosto, para ter pelo menos alguns objetivos. Os objetivos de voltar a treinar, organizar mais ou menos uma situação de retorno, organizar os testes, organizar
a vida dos clubes, organizar os contratos de trabalho dos jogadores, dos clubes do interior, principalmente com seus jogadores, organizar essa situação, porque permitir que os clubes joguem com o BID, com os jogadores inscritos no BID daquele momento, quer dizer, antigamente, há pouco tempo atrás, nem isso poderia acontecer. Então, tudo está sendo montado para que a gente possa retornar com os protocolos obedecidos, com os jogos sem público, mas principalmente acho que será importante a experiência gaúcha, e acho que essa é a questão mais importante, porque a experiência gaúcha poderá ser modelo para os demais estados da federação no retorno dos seus regionais. Quer dizer, dificilmente a gente pode ver ou vislumbrar o retorno rápido do campeonato paulista, o retorno do campeonato carioca, do campeonato mineiro, do campeonato pernambucano, do campeonato baiano, do campeonato cearense, mas a gente pode organizar aqui no Rio Grande do Sul um protocolo que possa dar mais segurança. Então, nós vamos ter aqui a responsabilidade de organizar muito bem a segurança do jogo, a segurança dos atletas, a segurança de quem está fazendo a partida, de quem está no entorno da partida, e acho que nós fizemos uma provocação. Olha, é possível fazer isso. E fixamos uma data para fazer, porque é impossível, no caso do Rio Grande do Sul, ficar imprevisível. Fixamos meados de julho, dali para frente, ou então durante o mês de julho, e acho que essa medida foi extremamente correta para a gente forçar, pelo menos, uma situação para ver se ela consegue se confirmar. Se não tiver segurança de saúde pública, claro que essa situação não se confirma. Romildo, qual é o tamanho do prejuízo financeiro de um clube? Qual é o tamanho do prejuízo financeiro do Grêmio com esta situação completamente inusitada? É que tem muitos reflexos. Veja bem, nós vamos deixar de receber dos contratos de televisão e dos campeonatos que contratamos, principalmente o Gaúcho, já confirmado isto, porque isso foi notificado unilateralmente, depois ajustado, 16 milhões de reais. Essa é a primeira situação. O nosso varejo nos dá um prejuízo, nos dá uma falta de rendimento na ordem de praticamente 2 milhões de reais. Quando eu falo do varejo do Grêmio, eu falo da loja do Grêmio, do estádio do centro de Porto Alegre. O quadro social tem baixado. A participação nesse último mês, tivemos uma queda de aproximadamente 1,7 milhão. Então, nós estamos trabalhando esse contexto também da outra ponta, procurando organizar a despesa, quer dizer, também colocando contratos, diminuindo contratos, organizando isso no tempo, com jogadores, com os funcionários do clube, com suspensão dos contratos, com bancos de horas, com compensação de horas, com organização de trabalho, com redução de horário, com redução de salário. Tudo isso está sendo feito, quer dizer, então, nós chegamos a um montante, neste momento, que conseguimos, talvez, desonerar de obrigações que teríamos no curto prazo, ou nos próximos 3 meses, na ordem de 27 milhões, mas estamos com compromissos, com falta de receita na ordem de 40. Ou seja, então nós já estamos no prejuízo. Então, tudo isso, se por acaso, e tudo isso no cenário de 3 meses para frente, quer dizer, de março, abril, maio, junho, talvez julho. Se nós formos mais além ainda, nós vamos ter que reavaliar todo esse cenário, todo esse contexto. Então, o que eu quero te dizer? O prejuízo, nesse momento, é avaliado com esses números que eu te disse, mas eu acho que ele vai ser muito pior. E nós estimamos que, chegando no final do ano, essas coisas todas não aconteçam, se for um ano perdido completamente no futebol, a nossa situação será um prejuízo na ordem de 120 milhões. Nossa. E a negociação com os jogadores em termos, por exemplo, de redução salarial? Não, nós já fizemos em março, nós já organizamos a primeira pegada com os jogadores, organizamos uma situação de diferimento para o ano que vem, e talvez a gente tenha necessidade de conversar mais um pouco. Talvez a gente tenha que avançar esse cenário. Se não tivesse a televisão reduzido esses valores, que nós compreendemos, porque não estão sendo exibidos, não penso que a gente está fazendo isso em tom de crítica. Eles também não têm o produto e, por consequência, estão se resguardando, estão pagando uma pequena parte disso, em torno de 30% disso. Então, se nós não tivéssemos isso, nós íamos passar bem esses 3 meses, mas quando aconteceu isso, aí ficou bastante complicado. Então, nós talvez tenhamos que reorganizar mais algumas situações que ainda não começamos a discutir, mas talvez a gente tenha que fazer isso, sim. Essa situação é redução de salário? Pode ser redução de salário, diferimento também. No primeiro momento foram diferimentos que aconteceram para 2021, né, principalmente no direito de imagem. Depois aconteceu, talvez a gente tenha necessidade de mais algumas coisas para frente. Fala, Maicá. Eu queria só voltar ali rapidinho na questão das competições ainda, Silvio. Eu sei que a gente está migrando para essa parte mais de valores e tal, dos prejuízos, mas eu queria saber se o presidente Romildo e o Fernando, enfim, se vocês enxergam alguma possibilidade de sede única, como já foi cogitado, tanto para o Brasileiro, quanto para o Gauchão, quanto para a Libertadores. Mas a minha pergunta é principalmente sobre a Libertadores, de novo, se existe, se o presidente Romildo acredita, ou se já ouviu alguma coisa sobre sede única na Libertadores, já se falou no Uruguai, enfim. Queria saber se existe mesmo uma possibilidade real disso acontecer.
Nunca foi comentado isso, nunca foi trabalhado isso, nunca isso veio como ideia. A última normatização, as duas últimas normatizações da Conmebol, a penúltima foi no sentido de organizar uma sistematização que estavam as competições suspensas, sem prazo para retornar, levando em conta a pandemia. E a segunda, que houve 6 jogos marcados, foi uma regulamentação de jogo, de comportamento do jogador, as questões disciplinares que dizem respeito ao contato físico. Problema de cuspe, problema de nariz, problema de suor, problema, uma série de coisas que, se não vamos jogar, não sei nem por que estamos regulamentando a convivência ou o contato. Mas veio esse tipo de coisa com aquelas velhas situações da Conmebol, uma multinha de $700 para quem cuspir no campo. Então, essas coisas completamente antagônicas, completamente quase que inteligíveis. Mas eu não vejo, nesse primeiro momento, a possibilidade de criar uma sede única, mas a Conmebol tem poder de fogo, se for o caso, de concentrar tudo em uma praça e tem poderes para bancar isso, seja através de locomoção, seja através de estádios, seja através de fretamento, seja através de habitação, de hotéis e tudo mais. Mas eu nunca vi essa história ser vinculada por lá. Kleber. A respeito dessas cotas de TV, presidente Romildo, o valor diminuiu, né? Teve uma redução no pagamento. Voltando ao futebol, o valor volta ou o valor da cota paga aos clubes já diminuiu definitivamente? Não, o que foi feito num período de 3 meses, a partir de abril, maio e junho, estão pagando um percentual na ordem de 25%, 30%, no caso do Grêmio é mais ou menos isso, na ordem de 25%, esse percentual que se paga sobre o valor do nosso contrato, né? E pagaram esse valor. E disseram que depois de 3 meses pagariam normalmente, pagando essa diferença que deixou de ser paga, diferia do tempo, pelo menos ficou acertado que até o final do campeonato se pagaria todo o restante. Mas veja bem, esta é a situação de momento. Se por acaso não tivermos jogos lá na frente, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Se vai suspender o pagamento, ou se vai continuar fazendo um rebaixamento do valor, eu não sei exatamente como vai se comportar a Globo nesses contratos. Compreendendo a situação dela, é uma situação que nós ainda temos insegurança. E outra, vamos admitir o clube que precisa lançar mão de um financiamento bancário com esse tipo de garantia, uma antecipação de receita. Se nós não tivermos situações de jogos e não tivermos a garantia que o campeonato voltará, também essa garantia de pagamento não existe. Então, a garantia fica muito precária. Talvez não seja aceita pelos bancos. Então, nesse momento, aconteceu isto, mas esse cenário poderá ser revisado. Presidente, o futebol vai mudar muito a partir de tudo isso que está acontecendo neste momento, por exemplo, nas relações clube e jogador de futebol, no que diz respeito a futuros contratos, por exemplo? Olha, com certeza, porque o dinheiro vai diminuir. Vai diminuir, por consequência, gerando menos dinheiro, gerando menos recursos, gerando menos riqueza, vai se poder pagar menos. Mas veja bem, aí o Fernando pode falar e dar aula sobre isso pelo tempo que ele tem de experiência, né? Dificilmente nós teremos uma nova cultura de futebol, nós teremos uma adequação para o momento. A cultura de futebol ela tem que ser um processo mais longo, de mais longo prazo, uma situação de convencimento das pessoas envolvidas que possam mudar os hábitos. Esta é a mudança de costume e culturalmente como consequência. Nós estamos vendo uma crise. A crise ela disciplina algumas situações, ela cria algumas situações, temos que resolver os problemas em função da crise, mas culturalmente não se muda a mentalização e o comportamento dos dirigentes, dos jogadores. Então, eu não acredito que isto vai ser objeto de uma modificação cultural ou de novos hábitos. Poderá rapidamente gerar isso, mas depois, quando o dinheiro voltar a circular novamente, tudo volta para a mesma situação de agora. Qual é a tua opinião, Fernando? Não, eu concordo plenamente com o Romildo. O futebol tem a capacidade de absorver a situação do momento. Nós temos exemplos aí. Quando a Globo pagava 1 milhão, os salários eram relativos a 1 milhão. Quando passou a 1 bilhão, quando ela passou a pagar 2 e quando ela subiu os valores, ela começou pagando 300 milhões e foi até 1 bilhão, os jogadores passaram a ter uma receita compatível com essa receita dos clubes. Então, não houve, vamos dizer assim, um aproveitamento dos clubes em relação a esse acréscimo de receita, né? E, além disso, hoje nós temos um momento onde os valores não estão ingressando nos cofres dos clubes em decorrência da televisão, em decorrência dos associados que não estão pagando, de fornecedores, e esse público ele vai sofrer da mesma maneira que os clubes na sequência do ano. Todo mundo vai ter redução nos seus ganhos. Então, talvez o retorno deles às prestações, aos valores destinados a seus clubes do coração, também não vão acontecer imediatamente. Então, realmente, eu vejo um problema. E essa questão cultural,
que foi referida pelo Romildo é bem presente, principalmente porque há uma alternância de governo, de gestões, de 2 em 2 anos, na média. Poucos ficam como o Romildo um bom tempo. Eu acabei ficando 5 anos, depois permaneci. O Marcelo Medeiros já está na sua segunda gestão, para falar dos nossos gaúchos. Enfim, há uma alternância e aí muitos critérios, né, são deixados de lado, muitas regras que a experiência dá ao dirigente, né, são deixadas de lado por quem assume. E isso faz com que haja um círculo vicioso e as despesas cada vez mais aumentem ou permaneçam no mínimo como estão. Acho que haverá uma adaptação agora, mas logo ali, quando as coisas forem realiadas novamente, nós teremos um retorno na situação atual, exatamente por essa questão cultural que é muito antiga no futebol brasileiro. É isso, Romildo? Sim, é exatamente isso. O Fernando é o que eu penso nos dias de hoje, pela pouca vivência que tem de futebol, mas sempre o dinheiro que circulou e a riqueza no futebol como circulou é que mandava fazer, determinava os padrões de organização dos clubes. E eu acho que no momento que a gente pode se adaptar, nós vamos nos adaptar à crise e à situação de hoje, mas quando normalizar, nós estamos voltando para as velhas práticas, para tudo aquilo que sempre significou o futebol e a cultura de fazer futebol no Brasil hoje. Muito bem, esse é o Bairrista FC na parceria diária do Grupo Bairrista com a RDC TV. Transmissão nos canais 24 e 524 da NET, claro, e transmissão também em todas as plataformas digitais do Grupo Bairrista e em todas as plataformas digitais da RDC TV. Sabe, Romildo, esses dias falando, e agora ampliando um pouco aqui, esses dias falando aqui com o Fernando Carvalho sobre futebol, quando ele escalou, e daqui a pouco ele escala de novo, o melhor internacional de todos os tempos, e aí, em determinado momento, quando a gente falava sobre alguns times históricos da dupla Grenal, o Fernando, e eu até quero que ele repita, aqui salientou o time do Grêmio de 1995, 1996. Aquele foi o principal, o time mais forte do Grêmio, Fernando. E aí tu tá olhando o outro lado, mas eu tô fazendo isso exatamente para provocar depois o Romildo em relação ao Internacional. Mas aquele foi o time mais forte do Grêmio que tu vislumbrasse, assim, que tu assistisse jogando, que tu mais temeu? Bom, eu sou um acompanhante de futebol. Eu não sei se o Romildo já acompanhou essa minha, vamos dizer, manifestação desde 61. E a década de 60 foi uma década de muito sofrimento. Eu acho que o Romildo não era dessa época, de muito sofrimento para nós. Eu sou da década de 70, que foi um sofrimento para mim também. Então, eu sou da década anterior. E esses dias eu estava conversando com um amigo meu, lembrando de times do Grêmio em que jogava o Alberto, jogava ou o Henrique, goleiro, jogava Altemir, Ayrton, Paulo Souza, Áureo, dois quartos zagueiro, Ortunho, depois Everaldo, Cléo e Sérgio Lopes, depois entrou o Jadir no lugar do Sérgio Lopes, Babá, Joãozinho, Alcindo, Valmir, Vieira, às vezes, na ponta direita ou na ponta esquerda. Esse time também foi um grande time, treinador Carlos Froner. Eu lembro de um jogo que eu assisti no Estádio Olímpico, que o Grêmio ganhou de 5-1 do Palmeiras, numa Taça Brasil, e era um time muito forte, muito competitivo, né? Depois passaram os anos e teve esse time do Filipão, né? O time do Filipão também era um time muito forte, muito competitivo, que foi se formando, né? Começou lá em 94 com o Nildo centroavante, né, com alguns jogadores que foram trazidos pelo Cacalo e pelo Fábio Koff, que foram crescendo, depois aperfeiçoou com o Arce, com o Rivarola, com o Adilson, que chegou depois. Antes jogava o Pingo, jogava o Aguinaldo, quarto zagueiro. Torcendo contra. E o período atual que determinou, Romildo, uma mudança de cultura, digamos assim, no conceito de jogo do Grêmio. Eu não sei se caiu o contato. Estão ouvindo o Romildo aí, não? Eu acho que... Agora... Tranquilo, eu tinha botado aqui o... Tinha botado. Não, é exatamente isso, porque o Grêmio formou muitos jogadores e foram jogadores importantes, com muitas características. Por exemplo, o Wallace era um zagueiro, era um volante mais fixado.
Depois veio o Arthur, que era um volante mais jogador. E junto com o Michael formou uma dupla de jogadores completamente diferentes da volância. Depois veio o próprio Matheus Henrique, que é um jogador que reúne todas as características dos dois e consegue ser um jogador muito forte. E o Grêmio tem outros volantes que estão chegando. Vieram atacantes rápidos, né? O Pedro Rocha era um atacante rápido, o Everton é um atacante rápido, o Luan era um cerebral, o Jean-Pierre era um cerebral. Então o Grêmio formou muitos jogadores com características muito próprias que conseguiram ser bem aproveitadas no time do Grêmio. Eu acho que essa é uma questão. E aí veio o recheio, a liderança moral e ética e técnica do Jeromel, a liderança também do Paulo Vitor, a liderança do próprio Vanderlei, que está chegando agora, de antes do próprio Marcelo Groi, eram pessoas completamente identificadas com o clube, o Kahneman numa característica dependente, muito própria, muito específica, mas o Grêmio conseguiu reunir um grupo de jogadores nesse momento que foi capaz de, aproveitando todas as suas características individuais, não mudar a cultura, mas o técnico soube aproveitar isso. E quem é o comandante, o maestro desse time com essa carreira? É o Michael, pela posse de bola, pela passagem da bola, pela organização de tudo isso. Não são volantes exatamente como os volantes do time de 95, 96. Dia em Goiânia era uma coisa, Michael e Arthur é outra coisa, Michael e Matheus Henrique é outra coisa, né? São situações bem diferentes. Carlos Miguel e Luan acho o Carlos Miguel um pouquinho mais envolvido com o jogo, o Luan com mais lampejos, mas o Jean-Pierre tem exatamente as duas características para melhor. Agora, o meu time de futebol é o de 67, que o Fernando tocou muito bem. Foi aquele que eu aprendi a ver futebol, que era o Alberto, que era o Paulo Souza, que era o Áureo, o Altemir, o Ortúnio, que era o Cléo Sérgio Lopes, que era o Babá, Joãozinho, Alcindo e Valmir. Esse foi o time que eu aprendi a conhecer, que eu aprendi a gostar de futebol. É o time que eu saía de Osório para ir no Estádio Olímpico, e esse é o time que me fez cada vez mais gremista. Tu tinhas 7, 8 anos? 7, 8 anos de idade. Pois é, rapaz. Porque esse time foi hexacampeão. Esses dias a gente falou aqui, foi aquele time... Não, 67 hexa. Hepta em 68. Porque esse foi o time que a gente falou aqui, que empatou com o Brasil de Pelotas, lá em dezembro de 67, 1-1, se não me engano, o gol do Grêmio foi do Alcindo, e o Inter perdeu para o Guarani de Bagé naquele domingo, e aí o Grêmio foi hexacampeão gaúcho, esse de 67, parando a Ponte do Guaíba. Lembra que a gente lembrou isso aí? Foi um negócio. A Ponte do Guaíba ficou completamente parada de torcedores a partir do retorno do Grêmio lá de Pelotas por ter sido ali, dezembro de 67, o hexacampeão. Mas eu quero puxar o Kleber e o Maiká também para esse papo aqui, Kleber. Essa dupla aí, Joãozinho e Alcindo, né? E até tu entrevistou os dois, né? Naquele quadro que tinha na Gaúcha, né, Silvio? Uma dupla que marcou muito tempo. E eu me lembro de histórias que meu pai contava, eu não sei o motivo. Depois a gente pegou o Carlos Froner treinando a Associação Caxias, a Ser Caxias e o Flamengo do Rio, mas o meu pai falava muito bem da qualidade do Froner como treinador, né? E interessante isso, times moldados, né? Times prontos, com uma cultura, mudando o treinador e mantendo qualidade, né? Vem com um Foguinho numa década anterior, depois passa pelo Froner, acho que o Filipão é dessa turma, Tite e Renato, acho que os grandes times do Grêmio sempre tiveram grandes treinadores, e nessa década de 60 o trabalho do Froner é reconhecido pela qualidade, né? Mas o Enio Andrade também, viu? O Enio Andrade foi um treinador importante para a dupla. E foi campeão brasileiro com o Grêmio em 81, por exemplo. Né? E o incrível é que o Campeonato Gaúcho de 80, Fernando Carvalho, o Grêmio foi campeão com o Paulinho de Almeida como técnico. E o Inter foi vice com o Enio Andrade. Aí terminou aquele campeonato, alguns dias depois, o que aconteceu? O Paulinho de Almeida saiu do Grêmio e o Grêmio foi contratar exatamente o técnico que tinha sido vice-campeão pelo Internacional, o Enio Andrade. Esse campeonato de 80, eu me lembro que nós perdemos um jogo para o São Borja, gol do Enoir, lá em São Borja, e fomos decidir no Beira-Rio. O Inter, naquele momento, na minha avaliação, tinha um time melhor que o Grêmio, e o Grêmio jogou com o Paulinho de Almeida, jogou assim, bem fechadinho, e acabou conquistando a vitória, aliás, conquistando o empate e conquistou o título. E em seguida o Enio Andrade saiu do Inter, que o Enio Andrade naquele jogo ele fez uma mudança, ele colocou o Toninho, que era volante, no lugar quando se lesionou um atacante, e ele tirou, parece que era o Valtinho, e ele colocou o Toninho, e isso revoltou muito a torcida, a imprensa também criticou muito o Enio Andrade, e ele aí ficou sem clima para permanecer no ano seguinte. Foi para o Grêmio e acabou campeão brasileiro. E o Enoir, o centroavante do São Borja... Né, Silvio?
Naquele Grenal, acho que o Valtinho se lesiona no começo do jogo e no final do primeiro tempo, o Cléo, que era titular também no Internacional, sofre uma lesão grave. E aí as mudanças do Enio Andrade, como o Fernando referiu, né, não agradaram a torcida. E no fim dá para dizer que o São Borja é que foi responsável pela saída do Enio Andrade. Né? Tanto que o Enoir depois veio desfilar na pista atlética do Olímpico. Eu acho que o Romildo desfilou com o Enoir também, o centroavante do São Borja naquele momento, ou não? Eu estava no jogo, mas não cheguei a entrar no estádio. Eu frequentava as sociais do Grêmio naquela época e não tinha acesso, né? Ficava por ali, eu era da social, ficava convivendo na social. Maiká? Oi, Silvio. Bom. Fala, Fernando, por favor. Não, na década de 60, o Grêmio tinha uma direção que alternava grandes dirigentes. Rudi Armin Petri, que foi, para mim, um dos maiores dirigentes do Estado, uma pessoa que eu admirei muito e que até tem uma passagem que depois eu posso até contar. O Rudi Armin Petri, Mário Antunes da Cunha, Renato Souza, outros que eu agora não recordo, mas esses aí em especial. Né? Década de 60, Hermínio Bittencourt. Tinha uma sequência, o Luiz Carvalho, que veio depois, o Luiz Carvalho veio depois, né? Mas ele fazia parte. Ele tinha uma sequência de treinadores que começou, era o Foguinho, depois passou a ser o Sérgio Macir Torres Nunes, Luiz Engelke, Carlos Froner, enfim, eram treinadores que se revezavam. O Froner entrou e saiu, o Engelke era treinador do Novo Hamburgo e veio treinar o Grêmio. E isso dava uma sequência, não mudava nunca o time do Grêmio, e sempre aquela paz, aquela tranquilidade, as crises não cresciam. Ao contrário, no meu clube, era crise em cima de crise, troca de treinador, né? Vice-futebol saindo e entrando, e isso sempre foi uma coisa que eu gravei, né? Exatamente porque a sequência diretiva é o que dá a estabilidade, que dá o avanço, né? das conquistas e das coisas boas para cada clube. Fala, Maiká. Não, vocês estavam falando de uma época aí que eu acho que nem a minha mãe era nascida ainda, ou era jovem. Isso aí ele gosta de jogar sempre no programa. Ele nasceu em 84, sabia, Romeu? Então ele sempre tá jogando na cara aí dos mais velhos. Mas jogando na cara do Fernando, por exemplo, que é o velhinho do programa. Também. Vamos dizer assim, não garante nada daqui para frente também, né? Vamos lá, né? Eu tava... Silvio, ontem a Sport TV reprisou aqueles 2 jogos contra a Portuguesa, em 96, né? Eu até tava lembrando, eu tinha 11 para 12 anos no jogo da volta e, enfim, tava no Olímpico e tudo mais. Mas eu queria fazer uma pergunta pro Romildo e tal. Se ele consegue traçar um paralelo, eu sei que tem algumas coisas, né, que são de economia interna, enfim, mas eu queria saber se o presidente Romildo consegue traçar um paralelo de... eu sei que não é ainda também o fim da era Romildo, né, que tem mais alguns anos, mas se ele consegue traçar um paralelo entre como o Grêmio estava quando ele chegou e como o Grêmio está agora, né, não só na questão de títulos, que a gente sabe muito bem, nos tirou de uma fila aí amarga, mas na questão gerencial mesmo, assim, de como o clube, né, a situação real do clube... E de quando ele chegou, a impressão dele de quando ele chegou, enfim, se ele pudesse contar um pouquinho dessa experiência. Não, tu sabe que quando a gente chega num clube de futebol, a primeira coisa que tem que fazer, ainda mais no meu caso, que era absolutamente fora do contexto, eu estava entrando num ambiente que eu não conhecia, que eu não tinha aquela rotina, aquele dia a dia, aquela forma de convivência, a forma cultural de fazer futebol. Eu estava entrando ali depois de apenas ter 2 anos com o presidente Fabio na vice-presidência. Mas o que a gente fez naquele momento ali? A gente fez um diagnóstico de organização de clube. Quer dizer, nós criamos uma forma de, a partir dos problemas que estávamos enfrentando, fazer um diagnóstico e começar a tomar decisões para recuperar o clube. Meu primeiro momento não foi principalmente de títulos, eu não imaginava isso, não estava organizando minha vida para isso, estava organizando rigorosamente a recuperação estrutural, econômica e financeira do clube. Esse foi o foco tomado naquele primeiro momento. Só que o Filipão que ficou conosco, o Filipão ficou conosco, o Filipão ficou conosco e começamos a fazer algumas contratações e uma retirada de jogadores. A retirada de jogadores foi basicamente uma derrubada de elenco. Naquele momento foi uma coisa terrível, porque
a crítica que a gente enfrentou foi de que eu não tinha a dimensão do tamanho do Grêmio. Não, eu tinha a dimensão do tamanho do Grêmio, mas tinha a dimensão do problema que o Grêmio enfrentava do ponto de vista financeiro. E começamos a contratar jogadores de menos status, de menos capacidade de interação com a torcida. Marcelo Oliveira, veio aí o Douglas e começaram a subir jogadores. O fato é que, junto com aquele projeto de recuperação financeira do clube, veio também um time que foi capaz de ser competitivo. Agora, se eu te disser o seguinte, aquele time era competitivo, nem nós sabíamos que era. Porque ele se formou durante o ano, ele se fez durante o ano, ele se organizou durante o ano. E quando 16 fomos campeões da Copa do Brasil, ao final de 16, aí que nós verificamos que todo o acerto da política que tínhamos adotado estava correta, quer dizer, que era um binômio, quer dizer, preserva o clube, organiza o clube, estrutura o clube, mas não perca duas situações de futebol que são fundamentais. A primeira delas é formação e a segunda delas é competitividade. Procure sempre ser competitivo. E esta situação, para nós, ficou sendo levada até os dias de hoje. Nós não nos afastamos jamais disso. Organiza a tua vida, tenha a tua vida organizada, procure responder a todos os compromissos que tu assumires e procure ser competitivo e procure ser formador. Esse trinômio, com segurança, vai dar certo, e foi assim que o Grêmio trabalhou aquela ideia de 15 e continua trabalhando até os dias de hoje. Fernando Carvalho, tu já disseste aqui, mas repete para o Romildo ficar sabendo agora, qual é, na tua opinião, o melhor internacional de todos os tempos? Como tu escala o melhor internacional de todos os tempos? Bem, eu falei aqui no Grêmio da década de 60, como uma grande equipe, com grandes jogadores, com um modelo, com um sistema. Não quero deixar passar que a década de 70 aconteceu exatamente a mesma coisa com o Internacional, né? Houve uma mudança de critério, uma mudança de orientação, uma sequência de gestão, né? E nós acabamos conseguindo ter a supremacia, não só no Rio Grande do Sul, como também na supremacia no Brasil. E a minha seleção é baseada naquela década, né? O meu grande time é o de 76, sem dúvida, o maior time da história do Internacional é o time de 76. E a minha seleção, Manga, Cláudio, Figueroa, Índio, da minha década aqui, né? Vacaria com o Kleber logo ao lado, colocaria também o Klemer junto com o Manga, pela importância que o Klemer teve. Depois, Falcão, Carpegiani e D'Alessandro, Valdomiro, Claudiomiro e Fernandão no meio. Poderia colocar o Lula, né, e tirar o Claudiomiro, mas o Claudiomiro é uma questão mais assim emocional minha, porque o Claudiomiro foi o maior centroavante que eu vi jogar, e mesmo que ele não tenha tido uma história importante, a não ser o gol do Beira-Rio, o Campeonato Gaúcho 69, que naquela época era muito importante para nós, mas na verdade ele faz parte das minhas paixões antigas, né? Por isso ele fica nessa seleção. E eu tiro o Lula, que também foi um grande jogador. Aí depois tem aí Magrão, Tinga, que poderiam estar, Jair, né? Mas a minha seleção em síntese é essa. É um bom time, Romildo? É o time que me fez sofrer para burro. Esse time internacional era uma máquina, vai-te embora. Eu colocaria até nesses jogadores internacional, porque eu achava o Flávio Minuano um centroavante fantástico. Achava ele sobrando. Quem destoou, mas foi um carisma espetacular, foi o Dario, mas nesse time internacional, e o Flávio Minuano foi o primeiro centroavante dessa geração que foi de ouro do Internacional, e foi fantástico. Agora, como é que tu vai enfrentar o meio-campo que formou Caçapava, Falcão, Jair, Batista, Carpegiani? Tu quer fazer o quê contra um time desse? É complicadíssimo. Tu vinha a Porto Alegre nessa época, nos Grenais? Eu vinha, sempre vim, não tenha dúvida que sempre vim. E sofria, mas vinha, fazia a minha fé sempre, porque... nessa hora... Estava naquele Grenal do Zequinha, que o Zequinha fez um salcedo no Internacional, aquele que foi o Grenal que me chamou muita atenção, porque nós éramos um time que estava inferiorizado, mas o Zequinha foi naquele Grenal e fez loucuras, né? Ainda bem que não valia nada aquele Grenal, né, Romildo? Mas não interessa, era Grenal. Não vem com essa conversa para cima de mim, porque era Grenal. Não é assim. E é nessa hora que a gente vem mais, né? É quando sofre que a gente vem mais. É por isso que eu valorizo muito o time de 77, viu? Porque o time de 77 talvez não tenha sido o melhor time do Grêmio, mas foi aquele que nos serviu para retirar da fila dos campeonatos gaúchos, que eram as coisas mais importantes que aconteciam. Aí tinha o Corbo, o Eurico, o Anchieta, o Oberdão, o Ladinho, o Vitor Hugo, o Iura,
Tadeu Ritt, o Tarcísio, o André e o Éder. Porra, esse ataque Tarcísio, André e Éder, vamos combinar. Esse ataque tu nunca mais conseguiu formar parecido, né, pelas características de cada jogador e tudo mais. Esse time foi um time armado para enfrentar o Inter, né, Romildo? Ele foi armado estrategicamente para vencer o Inter, como eu acho que tem que ser. Eu acho que eu, como dirigente, meu primeiro foco é ganhar do Grêmio. Sempre foi. E eu procurei armar time para ganhar do Grêmio. O vice-futebol era o Nelson Almeida. Era o Nelson Almeida, do vice-futebol do Grêmio. E que eu reputo um dos grandes dirigentes que o Grêmio teve, que é um entendedor de futebol, gosta de discutir futebol. Eu me dou com ele, agora faz tempo que não conversamos, mas chegava, a gente saía, a gente encontrava e falava sobre futebol. Ele é um cara que entende muito, uma pessoa que entende muito futebol, e ele é que foi o mentor daquele time com o Tele, né? O Tele era um grande treinador e era quem impulsionou aquele time foi o Tele. Mas não pode entrar como um grande time da história do Grêmio, e foi um time de momento. Inclusive eram jogadores mais antigos, que alguns até em final de carreira, alguns até com livres no mercado, que era o caso do Oberdan e do Ladinho, e acabaram dando tão certo aqui, e responderam tão bem, né? Perfeito, eu cito eles pelo valor histórico que eles tiveram, de interromper aquela série internacional, que era uma coisa que tinha que acontecer, e aconteceu, né? Mesmo assim, o Grêmio foi buscar o Éder, que era um jogador que veio lá do América Mineiro, um jogador que estava despontando e correspondeu plenamente. O Grêmio recuperou o André, né? E recuperou o André, que era uma coisa maluca. E deu ao Tadeu Ritt talvez o último suspiro de futebol dele, e talvez seja um dos médios mais importantes e um dos melhores jogadores que eu vi jogar até hoje na minha vida. Mas o time de 83, de 81, que tinha lá o Leão, o Paulo Roberto, o De Leon, o Nilmário Casimiro, o China, o Paulo Zidório e o Wilson Tadei, depois o Tarcísio, o Baltazar e o Odair, esse também não era um time que poderia ser o time dos sonhos, mas foi campeão brasileiro. Em cima de quem? Da absoluta bravura de alguns jogadores. A experiência do Leão, a subida do Paulo Roberto, que era um lateral vindo da base, o Casimiro, que também não era um jogador, mas tinha lá um China eficiente, um Paulo Zidório exuberante, Paulo Zidório que jogou como nunca, foi um dos maiores jogadores do Grêmio de todos os tempos, e o Baltazar, um goleador daqueles que matava mesmo, entendeu? Então são momentos, nós não podemos fixar um time de todos os tempos, são times que se formaram. Mas tu vai escalar. Presidente Romildo Bolzan Júnior do Grêmio. Qual é o teu Grêmio de todos os tempos? Olha, eu posso adversar, né? Eu posso adversar. Vou dar uma sugestão. Deixa fora teus atuais jogadores para te não correr como critério, para te não ter problema. Eu acho que é uma boa, porque senão eu ia ter que escalar o Marcelo Groi, tinha que escalar o... Mas o que acontece aí? O time que eu gostaria de ver jogar, porque eu vi o Alberto, um grande jogador. Eu vi o Paulo Roberto e o Eurico, mas o Eurico, para mim, embora tenha sido o alfinete, foi um grande lateral do Grêmio, mas sem sombra de dúvida, o Arce foi aquele que teve a expressão de um grande time, né? A Adilson Rivarola foi a zaga que eu vi jogar com melhor perfeição, com melhor entrosamento, com tudo mais. Estou excluindo os times de hoje, o time de hoje, tá, Fernando? Para não ter esse tipo de coisa. E o Roger foi um grande lateral, não tenha dúvida, né? Depois eu botaria o Michael, o Dinho e o Michael. Acho que o Dinho e o Michael fariam uma dupla de volantes perfeita, né? Acho que seria uma coisa muito importante. Botaria o Oswaldo e botaria o Paulo Isidoro nessa frente aqui, e botaria o André e botaria também o Éder nesse time aí. Para mim seria um time que ficaria numa posição de reconhecimento de valor e importância para a qualidade de um time. Deixa eu repetir esse time. O teu goleiro é o Alberto? É isso? Alberto, Arce, Adilson, Rivarola e Roger. Ok. Michael e Dinho. Ok. Oswaldo e Paulo Isidoro. Muito bem. André e Éder. Kleber Grabowski, esse time escalado pelo presidente do Grêmio. Eu tenho algumas modificações, mas o presidente, né, escolhe o dele. E eu acho interessante uma coisa que acho que foi o próprio presidente frisou, né? O Éder, ele daquele time de 77 foi o único jovem que o Grêmio contratou, né, na montagem do time. Os outros eram todos jogadores experientes, inclusive o Eurico, que veio em 76 já do Palmeiras, né? Chega praticamente junto com o Tele Santana. E o Grêmio apostou muito mais num perfil de jogadores tarimbados, né? E o Éder foi a única grande aposta. Ele está na seleção do Romildo. Maiká, gostou dessa escalação? Faltou o treinador, né? Bom time, mas faltou o treinador. Então, o Romildo diz agora pra gente. Né? Não pode ser o de hoje, né?
Não, até por critério teu, tu está tirando os de hoje. Porque daqui a pouco tu vai ser perguntado sobre o presidente. Ele tirou os de hoje, mas colocou o Maicon. Tem uma sugestão. Vou lançar uma cisânia nas hostes gremistas aqui. O Renato não está nessa escalação, Romildo? O Renato é um hors concours. É acima de todos nós. Aí é diferente, eu não posso botar o hors concours. O hors concours é porque está acima de todos. Ele não entra nesse time aí porque ele está acima de todos. Ele é o cara que balizou por cima a sua carreira e o clube. Né? Gostou dessa, hein, Fernando? Gostou dessa? E quem é o teu técnico, então, de todos os tempos? Tele Santana. Tele Santana. Muito bem, agora é o seguinte. Fernando Carvalho, Messi ou Maradona? Messi. Por quê? Porque eu acho que o Messi é um jogador mais completo, mais competitivo, por mais tempo, né? O Maradona tem a vantagem de ter sido campeão mundial, que o Messi não foi, mas no Barcelona ele já foi 3 vezes campeão mundial, já foi o melhor do mundo 5 ou 6 vezes. Então eu acho o Messi mais jogador que o Maradona. E para ti, Romildo? E para ti, Romildo, Messi ou Maradona? Maradona mais jogador, Messi mais atleta. É? E algum deles supera o Pelé? Não, Pelé está acima de todos eles. Pelé foi completo. E recentemente a gente viu, aí teve a chance de ver alguns jogos repetidos das Copas de 70, de 82, de 94, que foi um negócio interessante, porque eu dizia aqui, Romildo, o seguinte, lá atrás, quando a gente assistia, por exemplo, eu vendo a Copa de 70, eu saí com uma ideia lá. Depois o tempo passa e a gente, evidentemente, que vai enveredando mais pela análise em cima do futebol, dos seus movimentos técnicos e táticos, aí tu já constata uma outra coisa e chega à conclusão de que a seleção de 70 era maior ainda, maior e melhor do que aquela que eu vi com 15 anos de idade. Agora, qual é a seleção que te marcou, por exemplo? A de 70. A de 70. Eu vi alguns jogos de 82, agora recentemente, e a de 82... por mais exuberante que fossem os nossos jogadores, ela na hora da decisão ela fracassou. E isto é uma marca definitiva. E fracassou exatamente porque estavam extremamente autoconfiantes. Agora, a seleção de 70 eram jogadores também muito vividos, jogadores muito experientes. Não tinham jogadores, talvez, assim, de um brilhantismo técnico. O goleiro era baixinho. Né? Vamos combinar, o Félix era um jogador, o Brito era um zagueiro duro, né? O Piazza era improvisado. Mas quando tu chegava no Clodoaldo, chegava no Rivelino, chegava no Gerson, chegava no Jairzinho, chegava no Tostão, chegava no Pelé, pelo amor de Deus, ali sobrava. Então a seleção de 70 foi a seleção que me encantou. Quanto tempo a gente tem aí, Maiká? Mais 5 minutos, Silvio, até às 14 horas. Então, olha só, Fernando, Romildo, Maiká e Kleber, nesse livro que eu tenho aqui, Craques do Futebol, que abre com o Pelé, a capa é com o Pelé, por exemplo, tem um capítulo para Johan Cruyff, e diz, todos queriam ser como ele. O seu técnico, Rinus Michels, criou o futebol total, em que todos atacavam e defendiam ao mesmo tempo. Isso falando no técnico do Johan Cruyff. E aí, o jogador mágico... O Cruyff foi um técnico mágico que conquistou a Copa da Europa dos Clubes Campeões de 92 para a felicidade dos sócios do Barcelona que a desejavam desde 1956. Recentemente eu disse aqui, Fernando, Kleber, Maiká e Romildo, que para mim o Johan Cruyff foi o maior profissional ou o profissional mais revolucionário da história do futebol. Tanto como jogador, comandando aquela seleção da Holanda de 74, como técnico, começando toda a era de ouro do time do Barcelona. Fernando? É o jogador que atravessa... Não, sem dúvida nenhuma. O Cruyff, ele, além de ter sido um atleta exemplar, não só na questão de postura, mas na questão da compreensão tática, na questão de comandar os seus companheiros dentro do campo, depois, como treinador, foi ele que levou o estilo holandês, naquelas coisas, né? Há uma seleção que eu tenho um verdadeiro fascínio, que é a seleção holandesa, a Laranja Mecânica de 74, que acabou perdendo a Copa na final para a Alemanha, mas até hoje eu decorei aquela escalação, né? E o Cruyff era um grande jogador. Depois ele levou esse esquema de futebol, esse futebol de competição, posse de bola, já naquela época, para o Barcelona. E o modelo Barcelona de jogar, ele decorre do Cruyff, né? Então, sem dúvida, era um grande jogador, é uma figura do esporte, uma figura do futebol de todos os tempos. A tua opinião, Romildo? Olha, eu não tinha essa visão
de cuidar muito dos detalhes do Cruyff. Eu observei mais ele quando ele foi treinar o Barcelona. Ali que me passou, porque o time do Barcelona naquela época também foi um time imbatível, né? Mas eu admiro muito essas figuras que conseguem atrair para si as curiosidades e principalmente o respeito e a empatia. Acho que essas figuras do futebol que conseguem mobilizar, que conseguem se justificar, conseguem dar o tom do que pensa e principalmente as pessoas aceitam e respeitam, eu acho que essas pessoas têm que ser reverenciadas. O Cruyff foi um deles, não tenha dúvida. Pelé foi outro, Beckenbauer foi outro, Platini, naquela seleção francesa, foi outro. Os jogadores argentinos importantes tiveram jogadores importantíssimos, depois daquela seleção de 78, o Kempes, são jogadores que deixaram emblematizadas essas situações. Agora, eu acho que todos esses jogadores chamaram para si alguma situação de percepção de valores no futebol, e o Cruyff é um deles, tem que ser reverenciado. Eu não colocaria o maior de todos, mas eu colocaria como um daqueles que fez a história do futebol funcionar e funcionar bem. Diga, Kleber. O Cruyff, ele é um jogador, ele é um futebolista, dá para dizer assim, né, sendo jogador e treinador, que atravessou gerações, né, porque ele é a personificação daquele modelo holandês lá de 70, e a gente está vendo hoje, né, a perpetuação dessas ideias e um aperfeiçoamento dentro do Barcelona, né, que começam justamente na passagem do Cruyff, que jogou lá, depois virou treinador e incutiu essa ideia no clube espanhol. E olha quanto tempo, né, a gente está colocando aquilo lá de 74 e continua sendo atual e funcionando, né? Então acho que essa passagem de tempo que coloca a Holanda como referência para o Barcelona mostra a importância que isso tem. E eu acho que o futebol é cíclico, né? A gente começa com a seleção uruguaia, a Celeste Olímpica, depois tem um modelo europeu que a Itália faz o Catenaccio, o Catenaccio, depois vem a seleção brasileira com a qualidade da técnica exuberante do futebol sul-americano, e talvez a Alemanha e a Holanda descubram lá pela década de 70 uma maneira de neutralizar essa qualidade. E a última grande reviravolta, a grande mudança do futebol é da Holanda de 74. É verdade. Um teu destaque final aí, Maicá. Que chegamos ao final. Queria agradecer aí ao presidente Romildo e ao Fernando também pela participação. Eu fiquei quietinho aqui, né, Silvio? Só de canto, né? Aprendendo, ouvindo, observando, anotando aqui. Uma honra participar desse programa. Tá certo. Romildo, muito obrigado pela participação e te sugiro um churrasco com o Fernando Carvalho para vocês seguir trocando ideias sobre a história do futebol. Eu estou em Osório, aqui é pertinho. Se ele quiser vir aqui em casa, está convidado. Se ele me convidar para ir na casa dele, também eu vou, não tem problema. Não me faço de rogado. Tá convidado e aço bem, viu? E aço bem. Eu sei, a tua fama vai longe, então vão longe. Vamos esperar acabar a pandemia, Romildo, então, para ir todo mundo, então. Vamos parar com esse egoísmo aí. Exatamente. Romildo, muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza aí, Romildo. Eu levo uma cachaçinha. Nosso churrasco vai ser para quem tem mais de 50 anos, para não ficar se gabando aí. Sim, vai querer, que nasceu em 84, quer participar de churrasco histórico. Romildo, muito obrigado pela participação. Até uma próxima. Foi um belo programa, Romildo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite também. Ok. Valeu, Fernando. Um abraço, Romildo. Um abraço em todos aí. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, nesse Bairrista FC com Kleber Grabowski, com Júnior Maicá, o programa que volta na segunda. Tchau, tchau.